Olá, sou eu, seu professor de História do canal Humanas na Tela, Rafael Virgínio. Bem, estamos hoje aqui para dar uma aula sobre República. Se você entrar nos sites relacionados à Enem, você vai perceber que há uma forte incidência de questões voltadas à República Brasileira. Então vamos responder uma questão do ano de 2013, do próprio Enem, e sobre República Velha, tá? Então, depois dessa questão, vamos resolver mais 5 questões relacionadas também ao todo o período republicano. Tranquilo? Vamos lá. Então vamos dar uma lida na questão aí para a gente começar a familiarizar-se com ela. Nos estados, entretanto, se instalavam as oligarquias, de cujo perigo já nos advertia Saint-Hilaire, e sob o disfarce do que se chamou a política dos governadores. Bem, eu queria que você, que imprimiu a questão aí, que acessou o site e imprimiu, destacasse ou você aí anotasse no seu caderno a política dos governadores e ao lado colocasse governo de Campos Sales, tá? Não esquece não, essa política dos governadores é uma das principais identidades da República Velha, certo? Em círculos concêntricos, esse sistema vem cumular no próprio poder central, que é o sol do nosso sistema. A crítica presente no texto remete ao acordo que fundamentou o regime republicano brasileiro durante as 3 primeiras décadas do século XX. E fortaleceu o quê? Então, primeiro aspecto importante. O que é que o Enem bate em cima de República Velha? Primeiro, as revoltas. Teremos aula sobre as revoltas. Nesta aula ainda teremos uma sobre Guerra do Contestado. Segundo aspecto, a estrutura da República Velha. São os 2 pontos centrais que a prova do Enem vai em cima. Essa questão é sobre estrutura. Então, para falar sobre estrutura, temos que voltar um pouco e pegarmos e entendermos a base constitucional da República Velha, que foi a Carta de 1891. Eu vou passar aqui o slide e já vai aparecer na sua tela aqui a Constituição de 1891, aprovada na época pelo Deodoro da Fonseca durante o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, num período da República que você chama de República da Espada. Vamos lá, eu trouxe aqui alguns pontos principais dessa Carta Constitucional. O que é que eu quero que você perceba? E, se possível, vá anotando. 3 eixos. Cidadania. Primeiro eixo é esse. Segundo eixo, cidadania civil. Terceiro eixo, cidadania política. Você vai perceber que a Constituição brasileira leva o Brasil a problemas sociais, a problemas políticos. Então, por exemplo, quando você visualiza a Revolta de Canudos, quando você visualiza a Guerra do Contestado, essas revoltas não aconteceram à toa. A culpa disso, aqui ó, a Carta Constitucional, a exclusão política que se fez no Brasil na sua primeira base jurídica republicana. Vamos lá. Está aqui a primeira grande característica, República Federativa. Eu peço para que você que está aí, estudando, prestando atenção, estabeleça 2 diferenças, federalismo e unitarismo. Eu peço inclusive para que você escreva isso, tá? Arranja um papelzinho, anota aí no canto, federalismo e unitarismo. Unitarismo é um sistema político existente durante o período do Império, da monarquia. O que é que o unitarismo falava? A concentração de poder nas mãos do imperador. Essa concentração de poder nas mãos do imperador é vista na Carta Constitucional de 1824, naquele poder moderador. Ou seja, a monarquia inteira, o poder estava sempre concentrado nas mãos do imperador. O federalismo já é opositor ao unitarismo. Enquanto o unitarismo congrega o poder no centro, o federalismo ele distribui o poder. O federalismo ele vai pegar aquele poder que estava concentrado com Dom Pedro I e Dom Pedro II e vai distribuir nos estados. Resultado disso, consequência disso, nascimento de oligarquias. Com certeza você aí no seu estado, se você for
olhar para trás na sua história, você vai perceber que o seu Estado um dia foi dominado por oligarquias, ou quem sabe ainda é, né? Apesar de eu estar dando uma aula em 2015, mas isso aqui é um tema muito presente ainda politicamente nas nossas vidas aqui no nosso país. Então tá aqui, República Federativa, maior autonomia para os estados. Quem passou a dominar os estados? As oligarquias. Segundo, 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. O que é que isso tem de inovador? Porque a Constituição passada, a de 1824, do Império, falava em 4 poderes, poder moderador. Então eu peço para que você não esqueça, nós saímos de 4 para 3 poderes, tá? Isso aqui é um princípio político do Barão de Montesquieu, lá no livro Espírito das Leis, a tripartição do Estado. O que é que eu quero que você perceba? Executivo, legislativo e judiciário são os 3 poderes que formam o Estado brasileiro até hoje. Forma o Estado americano, forma o Estado argentino, forma o Estado peruano, forma o Estado alemão. Ou seja, boa parte do mundo ocidental é influenciado por esse conceito. Então eu peço para que você não esqueça isso. Isso aqui não é uma característica exclusiva da Constituição brasileira. Pelo contrário, desde a Constituição americana, lá no século XVIII, essa tripartição de poder já é extremamente presente nas constituições. Pelo contrário, o Brasil é que está muito atrasado em trazer só em 1891 essa tripartição de poder. Terceiro ponto importante, voto universal. Antes de falar sobre voto, eu queria que você anotasse aí a características da seguinte maneira. Cidadania política, você coloca um tracinho ao lado, coloca um tracinho e ao lado você coloca excludente. A cidadania política brasileira era excludente. Ou seja, o direito de votar no Brasil era restrito a uma pequena parcela da população. A boa parte da população brasileira não tinha o direito de votar. Por quê? Olha para cá as regras. Primeiro, você tem que ser homem. Se for mulher, já está fora. Ou seja, a parcela feminina da sociedade brasileira já não tem direito à cidadania política. Segundo, menores de 21 anos. Terceiro, analfabetos, mendigos, padres e soldados. Eu peço para que você perceba aqui, ó, os analfabetos. Os analfabetos, segundo alguns autores, compreendiam quase 98% da população brasileira. Ou seja, 98% da população brasileira não tinha o acesso ao direito de votar, de escolher os seus representantes. Isso quer dizer o quê? Que o poder executivo era escolhido por mais ou menos 2% da população. Isso quer dizer que o poder legislativo era escolhido por mais ou menos 2% da população. Isso quer dizer que o poder judiciário, que à época não existia concurso público, você pega, por exemplo, João Pessoa, que governou o estado da Paraíba, que foi ministro de Epitácio Pessoa quando presidente do Brasil. João Pessoa nunca fez um concurso público na vida dele. Pelo contrário, ele foi indicado pelo tio, apadrinhamento total do período republicano. Então, ou seja, o Brasil estava politicamente cedido a 2% da população brasileira. Os nossos 3 poderes estavam viciados nas mãos de 2% da população brasileira. Então tá aqui, analfabeto, mendigo, padre e soldado. Então não esquece, a cidadania política, o direito político brasileiro, ele é excludente. Outro ponto importante, voto aberto. Voto aberto, gente, é voto oral. Você chegava na frente do presidente de mesa e dizia em quem votava. Imagine você, saímos de um processo eleitoral com plena tecnologia, onde se discute a fraude de urnas eletrônicas. Avalie no período da República Velha com o voto oral. Ou seja, o voto oral é uma brecha muito grande para fraudes. E que é uma grande marca da República Velha, fraudar as eleições. Um outro aspecto importante é o Estado laico, que significa separação entre igreja e Estado. Por que essa separação? Porque a Constituição passada, a primeira, 1824, falava em junção. Estado e igreja era uma coisa só. A igreja administrava o Estado. E nessa Constituição, a igreja é uma instituição privada. O Estado é uma instituição pública. Então veja, de 1891 até a nossa última Constituição, em 1988, se estabelece no Brasil o Estado laico. A separação entre igreja e Estado. O que é que eu quero que você perceba?
Com essa separação entre igreja e Estado, algumas estruturas mudaram, como por exemplo, cartórios, né? Porque os registros civis de nascimento, casamento, era tudo na igreja. Agora não, nascem os cartórios, que na verdade já vinham desde o Império, mas agora com mais força, para fazer essa separação, essa distinção. Não pode um documento do Estado ficar nas mãos da igreja. Com essa separação se estabeleceu essas poucas diferenças. Eu vou passar aqui mais uma vez o slide, para que você perceba as características da chamada república oligárquica. Tem um primeiro ponto aqui em cima, que é a chamada política do café com leite. Essa política do café com leite, ela nada mais foi do que um acordo entre o Partido Paulista e o Partido Mineiro. Então veja, no início da questão eu falei a você da política dos governadores e agora da política do café com leite. Estes são os dois principais acordos da República Velha. Café com leite, governadores. Segundo, coronelismo, ou seja, o nascimento de um poder local, o nascimento de alguém que vai mandar nos estados, o nascimento de alguém que vai monopolizar o poder, que são os coronéis, e esses coronéis fazem seus sucessores, que aí passa a se chamar de poder das oligarquias, das parentelas. Política dos governadores, que eu já fiz citação no governo de Campos Salles, e as fraudes eleitorais. Essa estrutura da república oligárquica, ela é movida por um vício chamado de clientelismo. Você pega, por exemplo, seu estado aí, né? Seu estado tem cargos que você chama de comissionados. Toda estrutura pública tem, federal, municipal, estadual, ela tem chamado cargos comissionados. Esses cargos comissionados, eles não obedecem à regra do concurso público. Eles obedecem à regra da indicação política. Ou seja, o clientelismo é a utilização da máquina pública em troca de votos, em troca de apoio político. E a partir do momento em que você está preso politicamente a alguém, a partir do momento que você está preso a um coronel, a uma oligarquia, fez nascer no Brasil um fenômeno chamado de voto de cabresto. Com uma grande quantidade de pessoas presas ao voto de cabresto, nasceu uma outra expressão chamada de curral eleitoral, né? Ou seja, você pega algumas regiões do Brasil nesse período e quem mandava eram famílias. E aí o que é interessante você estabelecer, e essa é a grande intenção e a grande novidade do Enem, é você estabelecer conexões. Veja, eu estou falando de um vício de 1891, que nasce em 1891 na verdade, mas você estabelece isso em 2015 facilmente, né? Estados no Brasil ainda são tomados por oligarcas, por oligarquias, por famílias, por sucessores, por pessoas que fazem filhos, netos, sobrinhos. Então, é bom você sempre lembrar disso aí. Entendido a parte teórica, vamos agora voltar aqui para a questão sobre do Enem de 2013. Então, já vamos aqui direto para as questões. Letra A. Poder militar enquanto fiador da ordem econômica. Letra B. Presidencialismo como objetivo de limitar o poder dos coronéis. Veja, não tem como isso acontecer, porque os presidentes do Brasil eram alguns coronéis de estados, né? Quando eles não eram coronéis, eles eram indicados pelos estados. Então, ou seja, a estrutura política brasileira é muito bem amarrada. Eu vou lhe dar um exemplo. Epitácio Pessoa foi eleito presidente do Brasil sem nem estar aqui no Brasil. Ele foi escolhido pelo Partido Paulista para ser presidente do Brasil sem estar aqui. Ele não estava no dia da eleição. Ou seja, a estrutura, o tentáculo da República Velha, ele é muito bem feito. De tal forma que o candidato não estava no dia da eleição e venceu o processo eleitoral. Letra C. Domínio de grupos regionais sobre a ordem federativa. Letra D. Intervenção nos estados, autorizada pelas normas constitucionais. Letra E. Isonomia do governo federal no tratamento das disputas locais. Vamos lá. Isonomia quer dizer igualdade. Com tudo aquilo que eu expliquei, tu acha que havia igualdade no tratamento das políticas locais? Letra E está fora. Letra B. Intervenção nos estados, autorizada pelas normas constitucionais. Pronto, eu vou parar aqui agora. E queria que você anotasse ao lado da questão, se você não está com a questão, anota no seu caderno. Isso aqui fere o princípio primordial da República Velha, que é o quê? Federalismo.
autonomia para os estados. Então, letra D está fora. Letra C, domínio de grupos regionais sob a ordem federativa. Esta é a resposta correta, letra C. Espero que você tenha entendido e quer estudar mais, quer saber mais, quer entender mais sobre a República Velha, acesse humanasnatela.com.br e adquire as videoaulas lá que estão para vocês. Um abraço e até a próxima.